Vou chamar agora o Bruno Pinheiro, que vai trazer a informação para a gente de que o PP está estudando deixar a base do governo Lula, mas justamente por causa dos movimentos que aconteceram aí. Só que eu quero entender com o Bruno Pinheiro se há a possibilidade de alguma trava e o porquê desse movimento. Hein, Bruno Pinheiro? Conta pra gente, bem-vindo. Conto sim, Evandro. Ótima tarde a você. Eu estava até agora tentando uma conversa e que eu ouvi o seguinte de uma fonte, de que essa visita inicial do senador Ciro Nogueira ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi muito importante. Neste momento, eles avaliam a saída da base do governo Lula, já que a legenda ocupa alguns ministérios, inclusive, mas ainda não tem uma certeza de quando eles vão sair. O que eu ouvi foi que Ciro Nogueira, nesta visita a Jair Bolsonaro, fez uma cobrança, dizendo qual é o plano para 2026. Se nós sairmos do governo, o que vai ter para 2026, ou seja, os integrantes tanto do PP quanto do União, que é uma federação, estão querendo saber, ver a olho nu, qual é o plano. Nós vamos sair de um governo, mas o que fazer para o ano que vem? Então, esta pergunta foi feita nesse encontro. É o que eu vi de alguns auxiliares. Então, a ideia é o quê? Ver de fato qual é este plano para o ano que vem, para as eleições e aí, de fato, anunciar a saída do governo. Aquele que não quiser sair do ministério, se cogita uma expulsão, ou seja, será uma ordem de Ciro Nogueira e de Antônio Rueda de que a legenda não vai ficar na base do governo. Só que antes é necessário ver a olho nu qual é o plano para o ano que vem, Evandro. Obrigado pelas informações, Bruno. José Maria Trindade, o PP, e principalmente na figura do presidente Ciro Nogueira, nunca foram muito alinhados ao governo, pelo menos não a este governo, a essa atual gestão. O próprio Ciro Nogueira descartou qualquer possibilidade de caminhar junto com o presidente Lula, de posar junto, de dar aquele aperto de mão e fazer aquela tradicional foto que vários dos ministros e partidos que embarcaram com Lula nesta gestão, nesse terceiro mandato, fizeram. E a gente sabe também que são partidos que não embarcaram com o corpo inteiro, assim, né, no governo. Ficaram ali penduradinhos no barco, mas batendo o pezinho na água. Esse movimento já era esperado de se pensar em 2026 e a depender do que a direita vai oferecer, já desembarca agora e caminha junto na tentativa de voltar ao poder com esse espectro político? Olha, esses partidos nunca foram base do governo. E eu acompanhei a negociação para o início ali do governo Lula. Nunca houve um acordo de eleição, ou seja, um acordo eleitoral. Foi um acordo de formar uma base para administrar o país, ou seja, um acordo de governabilidade. Esses partidos têm divisões, como todos os partidos têm divisão. E a ideia do presidente Lula de fazer uma base mínima, que lá na época eu chamei de seguro contra impeachment, que havia ali a possibilidade, né? E esses partidos garantiram, não o partido, mas um grupo dentro do partido garantiu ali esse apoio mínimo, né? Então, esta era a ideia. Ultimamente, o presidente Lula evitou de fazer a reforma ministerial porque não agregaria, ele não aumentaria o número de deputados e senadores na sua base do governo. Mas o que há de novo? Isto é muito novo, uma grande articulação. Uma articulação para apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como candidato à presidência da República. Me disse um dos articuladores de que o ex-presidente Jair Bolsonaro já deu sinal verde para o Tarcísio. Já deu sinal verde para o Tarcísio. E então, vamos lá. Esse grupo, ele é articulado pelos empresários que querem o Tarcísio como candidato à presidência da República, o PP, Republicanos, União Brasil e MDB. Me disse o presidente do PMDB, do MDB, Baleia Rossi, de que o partido ainda está dividido em 3 lados. Um que quer apoiar o presidente Lula, outro que quer ir para a oposição, ou seja, apoiar o governador Tarcísio, e outro apoiar nenhum e ficar em branco. Mas o grupo de apoio ao governador Tarcísio cresceu e a maioria vai aprovar isso em comissão. Então, diante de um leque partidário tão grande, não sobra nada. PDT, PCdoB, para Lula, né? Diante de um leque tão grande, eu ouvi de mais de uma fonte que, assim, Lula nem seria candidato
a presidência da República para enfrentar ali, empresários e esse leque partidário contra ele. Interessante, Zé Maria. E eu quero falar de um outro movimento do PP, que neste caso mirou a oposição. O PP foi lá e falou assim para o deputado Marcel Van Hatten, que se ele não liberasse a cadeira, o PP desembarcaria das pautas que são apoiadas por eles. Teve mais essa, hein, Bruno? Foi uma pressão para ver se o negócio resolvia e Hugo Motta conseguisse tomar conta do assento de novo? Evandro, ao longo da carreira lá no interior de Mato Grosso, eu acompanhei várias reintegração de posse. O Zé Maria também fez muito isso aí, acompanhar essa chegada, quando o dono de uma terra chega para assumir a área de novo. E aí é necessário alguns homens para tentar articular. O Hugo Motta fez isso ontem. Ele chegou para assumir a mesa e foi necessário alguns subirem na frente para conversar com os parlamentares para liberarem as mesas ali para Hugo Motta sentar. Mas Van Hatten insistiu, resistiu até o último minuto, sentado à mesa ao lado ali onde era a vaga, é o lugar de fato de Hugo Motta. Só que aí veio uma conversa no ouvido de Marcel Van Hatten, do deputado Dr. Luizinho do PP, líder do PP, dizendo o seguinte: se não levantar da mesa, nós vamos retirar o apoio de pautas importantes, do que estava sendo discutido naquele momento. E aí, com quem eu conversei, foi nesse momento que Marcel Van Hatten viu que não adiantava mais forçar essa barra, esticar essa corda naquele momento e resolveu se levantar após esse anúncio, esse recado do deputado Dr. Luizinho do PP. Além disso, um outro fator, quando a Secretaria-Geral da Mesa também anunciou que aqueles que insistissem, eles seriam suspensos durante 6 meses. Isso chamou muita atenção, ficaram sem saber o que fazer ali de última hora. Quando isso tudo acabou, a confusão, que fizeram uma reunião para de fato ver o cálculo, quem ganhou, como foi o resultado, o deputado Sóstenes ainda teve que acalmar os parlamentares dizendo: olha, ninguém será suspenso, ninguém ficará de fora, está tudo resolvido. Então, essas duas situações foi o que levou, de fato, os deputados da oposição levantarem da mesa e darem espaço para Hugo Motta sentar novamente. Mas isso levou algo em torno de 6 a 8 minutos, até que a reintegração da mesa acontecesse de fato. Evandro. Obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Você quer dizer que trilha sonora tocou na hora que isso aconteceu, Piperno? Se realmente o deputado Van Hatten tiver muito, renitente aí na sua disposição de deixar a cadeira que ele ocupou indevidamente, toque lá, tchê, que talvez ele saia para dançar. Eita. Vai dar um caso de amor entre os dois, velho. Nos encontramos aqui outro dia, nos cumprimentamos educadamente. Eu não aguento, meu senso de humor pesa mais alto. Você entregou uma caixinha de morangos do amor para o Marcel? Não, mas eu quero dizer para você que foi realmente um encontro educado. Alguém, inclusive, sugeriu que eu pagasse um almoço para ele. Falei, não, o ticket do deputado é maior que o meu, né? Então, ele que pague. Aos bastidores. Fala, Zé. É só para complementar ali, eu falei, né, já me deram como certa a candidatura do governador de São Paulo à presidência. E aí abre uma lacuna muito grande aí da candidatura para o governo de São Paulo. Olha, me disseram que o prefeito de São Paulo é candidato ao governo, está batalhando, o Rodrigo Garcia é candidato e o Kassab. Diz que o Kassab está trabalhando nos bastidores para ser o candidato substituindo aí o governador de São Paulo. Então, parece que está fazendo ali um jogo muito casado e vai liberar uma vaga aí para o governo de São Paulo. Inclusive já eu vou conversar com o Igor Damasceno, nosso repórter, porque parece que tem um encontro marcado entre Kassab e o presidente Lula. E um encontro que o presidente estava tentando faz um tempo já, que foi, Piperno. Bom, de fato... Não vai adiantar toda a informação sobre o encontro do presidente Lula com o Kassab, porque a gente vai chamar o nosso amigo Igor ainda. Não dá spoiler aqui, não. O que eu sei é que há, sim, um forte desejo do presidente do PSD, Gilberto Kassab, de ser o candidato ao governador de São Paulo com o apoio do governador Tarcísio. A questão é que há outros pretendentes. A edição desse mês da revista Piauí, eu já até citei aqui, traz uma longa matéria sobre o governador Tarcísio, cujo título é A Biruta. E, segundo esse texto, todos esses nomes já chegaram, claro, ao conhecimento do governador Tarcísio, que não gostaria
de ser obrigado a apoiar, por exemplo, o prefeito Ricardo Nunes. Aliás, eu cheguei, inclusive, aqui nesse estúdio a perguntar para o prefeito se ele seria candidato a governador de São Paulo. Aquele não, de forma alguma e tal. Mas, enfim, não seria o candidato preferido dele, longe disso, e que o nome que hoje estaria mais próximo do governador Tarcísio seria do deputado André do Prado, né? Que seria o nome em quem o Tarcísio apostaria as suas fichas. Mas tem que combinar com o Kassab e com essa outra turma. Agora, a questão é também o seguinte: é óbvio que uma candidatura do Kassab aqui em São Paulo com o apoio do governador Tarcísio, obviamente, implicaria na necessidade de um distanciamento maior do PSD em relação ao presidente Lula. Pois é. E como é que isso também vai ser combinado, por exemplo, com Eduardo Paes, né, do Rio de Janeiro. Por exemplo, o senador Otto Alencar da Bahia, Elisiane. Rodrigo Pacheco, Elisiane. Então, esses partidos, PP, União, PSD, MDB, a gente fala toda hora, eles têm lideranças muito importantes de oposição ao presidente Lula. Só que isso não significa que o partido todo adote. Por exemplo, Alcolumbre, ele se posiciona de uma forma, o senador Sérgio Moro de outra. Eles são do mesmo partido. Ricardo Nunes é bolsonarista, mas, por exemplo, a família Barbalho participa do governo Lula, são do mesmo partido. Então, esse xadrez é difícil solução. E o senador Ciro Nogueira está morrendo de medo de não se reeleger senador pelo Piauí. As pesquisas o apontam em situação extremamente desfavorável. Tem essa. Vamos então já trazer essa informação do encontro do Lula com o Kassab antes que eles contem toda a história aqui, né? Cadê o Igor Damasceno? Pode trazer ele aqui então. Igor, conta pra gente, ele está nos ouvindo? Quer que eu mande um zap pro Igor para ver se ele pode entrar conosco? Peraí. Igor Damasceno vai poder falar ou agora não? Agora não? Olha lá, só por causa disso, tá vendo? Olha lá. Só porque eu falei que eu ia chamar, não pode chamar agora. Você tá vendo como é que é, Gani? Vacina no nosso programa. Não, olha, eu não vou falar nada para vocês não, viu? Vai lá, Gani, vamos falar um pouquinho sobre esse movimento do PP. O PP está falando o seguinte: nós vamos desembarcar do governo Lula a depender do que Bolsonaro falar para 2026. Aí o mesmo PP vai lá e fala o seguinte para a oposição: sai da cadeira do Mota, senão a gente também vai desembarcar das pautas de vocês. O que isso indica sobre o PP, Gani? Indica que o PP ele faz um cálculo político, é o típico partido do centrão e ele quer ficar no poder. Então, nesse cálculo político, ele vê uma vantagem agora com a centro-direita, né? Talvez aí apoiando o governador Tarcísio. Agora, tem uma questão que é bastante complicada, porque também comprar essa briga com o presidente da Câmara dos Deputados, aliás, com o Marcel Van Hatten, no caso, né, e apoiar o presidente da Câmara dos Deputados, significa desagradar o bolsonarismo. Só que você precisa do bolsonarismo para eleger o Tarcísio. Olha como que essa equação é difícil. Fala, Musa. Acho que todo mundo já trouxe pontos importantes nesse xadrez aqui, dando nomes no mesmo partido e como eles se comportam diferentes, né? E isso vou trazer uma reflexão aqui sobre um outro ponto de vista dentro da política. Você perguntou pro Alan Gani, né, como funciona o PP. Vou tentar ir um pouco além, como funciona a política. Quando a gente vê aqui, olha, PP ameaçou retirar apoio de pautas, né? Desde que eu comecei, eu tenho, como você sabe, minha atuação é 19 anos no mercado financeiro. Então, eu realmente tenho dificuldade em entender esses lances da política. Como é que de um dia para a noite você retira apoio a determinadas pautas? O que eu quero dizer aqui é que mostra que grande parte desses políticos não tem ideologia. Eles não sabem seguir a sua própria ideologia do que eles acreditam que é bom para o país. Não existe isso. Como é que você muda radicalmente a tua ideia de um dia para a noite? Sem entrar em juízo de valor quem está certo, o governo Lula ou mais à direita um eventual governo Tarcísio. Só que se você é a favor das ideias do governo do Lula, no dia seguinte você não pode defender as ideias do outro lado e vice-versa. Afinal de contas, quem é você? E aí realmente a gente começa a ver que a política ele é um instrumento parasitário em cima de fundos, enfim, em cima do fundão eleitoral, em cima de uma série de recursos para seguir o seu próprio projeto de poder. Por isso que cada vez mais a gente precisa entender o jogo político e conseguirmos levar a nossa vida fazendo pressão em cima desses políticos, porque esperar uma mudança deles de dentro da política para fora, pensando no teu bem-estar, eu acho que já é tempo suficiente de entender que a mudança não virá por aí.
Vamos então conversar agora com o Igor Damasceno. Igor, tudo bem? Recebeu meu zap aí para trazer as informações. Ah, não é possível. Tá ouvindo? O Igor não tá ouvindo de novo? Não fecheis hoje o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vamos benzer o Igor Damasceno para ouvir aqui o apresentador do 3 em 1, o chamando. Já já a gente vai renovar então a situação ali com o Igor Damasceno, já chama ele. Tá escutando agora? Igor! 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 Tá ouvindo? Igor! Não tá ouvindo. Bater palma, igual a gente faz no interior. Bate palma na frente da casa para ver se a pessoa aparece. Já já a gente chama o Igor Damasceno. Vamos ajustar lá, gente, pelo amor de Deus, senão a gente perde tempo aqui. Ô Zé Maria Trindade, eu quero saber de você também sobre esse movimento do PP em relação à oposição, né? O quanto isso demonstra que o PP está muito alinhado aos presidentes do Congresso, aos presidentes da Câmara e do Senado, e o quanto o posicionamento com a oposição é delicado, porque se a gente olha para o presidente do PP, ele é um aliado de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está ali no PL, que é a oposição pura. Ao mesmo tempo, ele tem e precisa fazer uma grande negociação e articulação para a manutenção da força no Centrão, que é esse bloco que já está controlando o Congresso faz um bom tempo. Como é que você avalia essa balança? Pois é, o PP não pode apoiar o presidente Lula numa tentativa de reeleição, né? O Ciro Nogueira, presidente do PP, além de ser aliado, foi ministro da Casa Civil, que é o ministro mais próximo, mais íntimo ali do Palácio do Planalto, né? Ciro Nogueira. E tem outros integrantes do PP que foram do governo Jair Bolsonaro. Ontem mesmo o Ciro Nogueira estava lá na casa do Jair Bolsonaro, para ter uma ideia, né, da relação dos dois. Então, o PP não pode apoiar. E eu me lembro muito bem que o acordo do presidente Lula e de ministros com os integrantes do PP e de outros partidos que estão divididos é de arrastar uma parte do partido. E o governo se deu bem, porque garantiu ali uma base mínima para gerir, uma base de gestão do país, uma base administrativa, né, e de governança. Nunca esses partidos aceitaram fazer um acordo eleitoral. E houve tentativas, né? O presidente Lula ensaiou uma reforma ministerial no primeiro semestre e não deu certo. Por quê? Porque nenhum partido político quer agora fazer um acordo com o governo com vistas à eleição de 2026. Até o Gilberto Kassab não vai apoiar o presidente Lula na eleição agora. Ele está ligado a Tarcísio de Freitas. E como eu disse, a articulação cresceu para Tarcísio de Freitas ser o candidato à presidência da República. É um processo já jogado. O PT vai ficar isolado. O PT, PCdoB, PDT, né? Porque até o PSD vai para esse leque. É um leque muito grande, inclusive capitaneado por empresários de São Paulo. 2 articuladores desse movimento me deram detalhes de como isso está sendo feito. O que mais me surpreendeu foi ele dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu sinal verde. E aí eu até já comecei a falar de vice e falou, não, isso aí não está definido. Mas a vice dos sonhos é a Michele, uma mulher e que tem um posicionamento bom eleitoralmente e tal, fácil de defender, mas eles têm dúvidas se o ex-presidente Jair Bolsonaro e família indicariam a Michele. Então, ele está lá na frente. E outra coisa, Lula está movimentando ali, ontem se reuniu com representantes da CNBB, né, a Conferência Nacional de Bispos do Brasil, uma aproximação com a Igreja Católica. Dizem que foi uma reunião muito importante, uma reunião fechada, né, pouca gente se deu conta disso, mas com bispos, e convidou alguns cardeais que não foram. Parte da Igreja Católica não foi, apesar de convidada, não foi ao encontro com o presidente Lula lá no Palácio ontem.